Olá, meu nome é Amali e hoje vou compartilhar com vocês uma história que mudou completamente minha vida. Uma história sobre como uma simples compra de arte digital se transformou no pior pesadelo que eu poderia imaginar. Antes de começar, preciso que vocês entendam uma coisa. Eu não sou especialista em tecnologia, não sou artista, sou apenas uma pessoa comum que foi engolida por um sistema que eu nem sabia que existia. E se isso aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um de vocês. Tudo começou há 6 meses. Eu tinha acabado de montar meu home office e estava procurando uma arte especial para pendurar na parede. Sabe aquele sentimento de querer um espaço que reflita quem você é? Era exatamente isso que eu buscava. Passei dias navegando em plataformas de arte digital, admirando trabalhos incríveis de ilustradores e designers. Então eu a vi. Uma ilustração em estilo cyberpunk, um retrato feminino com cores vibrantes que pareciam pulsar da tela. Era perfeita, moderna, poderosa, inspiradora. Exatamente o que eu queria ver todos os dias enquanto trabalhava. O vendedor tinha um perfil organizado, centenas de artes no portfólio, avaliações positivas de outros compradores. O preço era justo, nem caro demais, nem suspeitosamente barato. Comprei o arquivo digital de alta resolução, baixei, levei para uma gráfica especializada e mandei imprimir em um quadro grande. Quando pendurei na parede, me senti realizada. Aquele espaço finalmente estava completo. Eu não tinha a menor ideia de que aquela decisão iria destruir minha paz por meses. 3 semanas depois, postei uma foto casual do meu escritório no Instagram. Nada demais, apenas mostrando meu setup, meus livros, minha xícara de café favorita e, ao fundo, a arte que eu tanto amava. Escrevi algo simples sobre como criar um ambiente inspirador ajuda na produtividade. Nos primeiros minutos, recebi curtidas e comentários carinhosos de amigos. Tudo normal, tudo tranquilo, até que não estava mais. O primeiro comentário agressivo apareceu 15 minutos depois da postagem. Uma usuária que eu nunca tinha visto na vida escreveu em letras maiúsculas que eu estava promovendo roubo. Eu reli aquilo 3 vezes tentando entender. Roubo? Eu comprei aquela arte. Paguei por ela. Respondi educadamente, explicando que tinha adquirido de um vendedor legítimo, que nunca foi minha intenção fazer nada errado. A resposta dela foi ainda pior. Ela me chamou de mentirosa, de cúmplice de crime digital. Disse que eu estava destruindo a vida de artistas reais. E então, ela fez algo que mudou tudo. Compartilhou meu post no perfil dela, que tinha milhares de seguidores, me acusando publicamente de apoiar plágio. Vocês já viram algo viralizar? É assustador quando acontece pelos motivos certos. Mas quando viraliza pelos motivos errados, quando você é o alvo, é aterrorizante. Em 2 horas, meu post tinha centenas de comentários. A maioria deles me atacando. Diziam que eu era uma pessoa horrível, que deveria ter vergonha, que merecia ser cancelada. Minha caixa de mensagens começou a encher de DMs cruéis. Pessoas que eu não conhecia dizendo que eu era lixo, que eu deveria sumir da internet, que eu merecia sofrer. E quanto mais eu tentava explicar, pior ficava. Cada resposta minha era distorcida, recortada e usada como mais munição contra mim. Mas o pior ainda estava por vir. Algumas pessoas começaram a investigar minha vida. Encontraram meu LinkedIn e descobriram onde eu trabalhava. Encontraram meu Facebook e viram fotos da minha família. Descobriram o Instagram da minha mãe e começaram a mandar mensagens para ela também. Alguém criou um documento online, listando todas as minhas informações pessoais, meu local de trabalho, até o bairro onde eu morava. Isso tem nome, doxing, e é crime. Mas na velocidade da internet, na fúria da mob digital, ninguém se importava com leis. Eles só queriam me destruir. Recebi e-mails no meu trabalho. Pessoas exigindo que eu fosse demitida, dizendo que eu era uma criminosa, que a empresa não deveria ter alguém como eu na equipe. Meu chefe me chamou para uma reunião. Ele estava confuso, preocupado. Eu também estava. Tive que explicar tudo, mostrar as mensagens, os ataques, a origem da situação.
Felizmente ele entendeu, mas aquele constrangimento, aquela humilhação de ter que justificar minha integridade por causa de uma arte que eu comprei de boa fé, foi devastador. À noite, eu não conseguia dormir. Cada notificação do celular me fazia pular de susto. Eu tinha medo de olhar as redes sociais, medo de ver o que estavam dizendo sobre mim, medo de descobrir que tinham encontrado mais informações pessoais. Desenvolvi ansiedade severa. Parei de postar qualquer coisa online. Parei de interagir. Me tornei invisível porque estar visível significava ser atacada. Vocês já passaram por algo assim? Já sentiram que o mundo digital, que deveria conectar pessoas, se tornou sua prisão? Mas aqui está a parte que me deixou completamente perdida. Eu realmente tinha feito algo errado? Eu comprei uma arte. Paguei por ela. O vendedor disse que era a criação dele. Como eu poderia saber que não era? E foi então que comecei a investigar por conta própria, tentando entender o que realmente tinha acontecido. E o que descobri foi ainda mais perturbador do que eu imaginava. Aquele vendedor não era um artista. Ele era um oportunista que usava ferramentas de inteligência artificial para gerar imagens copiando o estilo de artistas reais. Ele alimentava programas de IA com ilustrações originais, treinava os algoritmos para imitar aqueles traços únicos e depois vendia as criações como se fossem dele. Vocês entendem a gravidade disso? Existe uma artista real, uma mulher que passou anos desenvolvendo seu estilo, sua identidade visual, sua assinatura artística, e agora um algoritmo consegue replicar isso em segundos. E pessoas como aquele vendedor lucram em cima disso sem dar um centavo, sem dar crédito, sem pedir permissão. A artista original descobriu o que estava acontecendo quando os seguidores dela começaram a enviar prints da minha postagem. Ela ficou devastada. Aquele era o trabalho da vida dela sendo roubado e replicado em massa. E eu? Eu me tornei o rosto visível daquele roubo, mesmo sendo vítima também. Porque é isso que a violência digital faz. Ela simplifica situações complexas, escolhe um alvo e ataca sem piedade. Ninguém parou para pensar que talvez eu também não soubesse. Ninguém parou para considerar que existiam várias vítimas nessa história, não apenas uma. Eu tentei entrar em contato com a artista original. Mandei mensagens sinceras, pedindo desculpas, explicando que eu não sabia, oferecendo tirar o quadro da parede, fazer o que fosse necessário para corrigir a situação. Ela levou dias para responder. Quando finalmente respondeu, foi com frieza, mas com compreensão. Ela disse que acreditava em mim, que sabia que eu não era a vilã, mas que também estava sofrendo e não tinha energia emocional para me consolar. E eu entendi completamente. Nós duas estávamos sangrando. Nós duas éramos vítimas do mesmo sistema quebrado. Mas aqui está a pergunta que não quer calar. Quem é o verdadeiro culpado nessa história? O vendedor que usou IA para copiar estilos? As plataformas que permitem esse tipo de comércio sem fiscalização? As empresas de inteligência artificial que treinam seus algoritmos com obras de artistas sem consentimento? Ou a cultura da internet que prefere atacar primeiro e perguntar depois? A resposta é: todos eles. Todos contribuem para um ecossistema digital, onde mulheres como eu e como aquela artista sofrem violência sem proteção, sem justiça, sem reparação. Deixa eu te explicar como a arte gerada por IA funciona, porque isso é essencial para entender os perigos. Ferramentas como Midjourney, DALL-E e Stable Diffusion são treinadas com milhões de imagens retiradas da internet. Muitas dessas imagens são obras protegidas por direitos autorais, criadas por artistas que nunca autorizaram seu uso. A IA analisa essas obras, aprende padrões, estilos, técnicas e depois consegue gerar novas imagens que imitam aqueles estilos com precisão assustadora. É tecnologia incrível, mas também é eticamente problemática. Artistas ao redor do mundo estão processando essas empresas, argumentando que seus trabalhos foram roubados para treinar máquinas que agora competem diretamente com eles no mercado. E aqui está onde fica ainda mais complicado. Em muitos países, incluindo o Brasil, a legislação sobre direitos autorais e inteligência artificial ainda está se desenvolvendo.
As leis não acompanharam a velocidade da tecnologia. Então existem zonas cinzentas enormes, onde ninguém sabe exatamente o que é legal e o que não é. Isso cria um ambiente perfeito para oportunistas, que exploram essas brechas, vendendo arte gerada por IA como se fosse criação original, enquanto consumidores de boa-fé como eu acabam sendo punidos pelo tribunal da internet. Depois de semanas de investigação, descobri que aquele vendedor tinha dezenas de perfis em diferentes plataformas, vendendo centenas de artes geradas por IA, todas copiando estilos de artistas diferentes. Ele estava lucrando milhares de reais por mês. Denunciei todos os perfis que encontrei. Algumas plataformas removeram as contas, outras ignoraram minhas denúncias. O vendedor simplesmente criava novos perfis e continuava. E sabe o que é mais revoltante? Eu era quem estava sendo atacado online, não ele. Ele continuava operando tranquilamente enquanto eu sofria as consequências. A violência digital tem essa característica perversa. Ela atinge mais quem está visível do que quem está realmente errado. Eu coloquei meu rosto, meu nome, minha vida online. O vendedor se escondia atrás de perfis anônimos. Então adivinha quem virou alvo? É por isso que tantas mulheres são desproporcionalmente afetadas por violência digital. Nós somos mais visíveis, mais vulneráveis, mais fáceis de atacar. E quando o ataque começa, ele se multiplica. Porque uma mulher atacando outra mulher online ganha tração rápida. A internet adora esse tipo de conflito. Precisei procurar ajuda profissional. Comecei terapia para lidar com a ansiedade e o trauma. Minha terapeuta me explicou que o que eu estava vivenciando tinha nome: violência digital baseada em gênero. Estudos mostram que mulheres têm 3 vezes mais probabilidade de sofrer assédio online severo do que homens. E quando o assédio acontece, as consequências para mulheres são mais graves. Mais ameaças, mais invasão de privacidade, mais impacto na saúde mental e até na segurança física. Essa não era só a minha história. Era a história de milhões de mulheres ao redor do mundo. Consultei um advogado especializado em crimes digitais. Ele me explicou que eu tinha várias opções legais. Poderia processar o vendedor por fraude, poderia entrar com ação contra as plataformas por negligência, poderia registrar boletim de ocorrência pelos ataques de ódio e pelo doxing. Mas também foi honesto comigo. Esses processos são longos, caros, emocionalmente desgastantes e nem sempre resultam em justiça real. A maioria dos agressores online nunca é punida. A maioria das vítimas desiste pelo caminho porque o sistema não está preparado para lidar com crimes digitais de forma eficiente. Mesmo assim, decidi agir. Registrei boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Virtuais. Juntei prints de todas as ameaças, todos os ataques, todas as evidências de doxing. O processo está em andamento até hoje. É lento. É frustrante. Mas era importante para mim não me silenciar completamente. Não deixar que aquilo ficasse impune. Porque se eu não fizesse nada, estaria dizendo que está tudo bem atacar mulheres online sem consequências. E não está tudo bem. Enquanto isso, tive que reconstruir minha presença digital do zero. Mudei configurações de privacidade em todas as minhas redes sociais. Removi informações pessoais de perfis públicos. Aprendi a usar a autenticação de 2 fatores em tudo. Instalei aplicativos de segurança digital. Aprendi a reconhecer sinais de que alguém está tentando coletar informações sobre mim. Essas são coisas que eu nunca pensei que precisaria saber, mas agora são essenciais para a minha sensação de segurança. E vocês? Sabem como se proteger no ambiente digital? Deixe eu compartilhar algumas lições que aprendi da forma mais difícil. Primeira, sempre pesquise antes de comprar arte digital. Procure o nome do artista no Google Imagens Reverso. Veja se outras pessoas estão reclamando do vendedor. Confira se o estilo é consistente com trabalhos anteriores. Se a arte foi gerada por IA, o vendedor deveria deixar isso claro, não esconder. Segunda, configure suas redes sociais para máxima privacidade. Informações como local de trabalho, cidade onde mora, nomes de familiares não precisam estar públicas. Terceira, se você sofrer ataques online, documente tudo. Prints, capturas de tela, datas,
horários, perfis dos agressores. Essas evidências são cruciais se você decidir tomar medidas legais. Quarta, não tente argumentar com a mob online. Quanto mais você responde, mais munição você dá. É contraintuitivo, mas às vezes, silêncio estratégico é a melhor defesa. Quinta, busque apoio. Fale com amigos, família, profissionais. Violência digital causa trauma real e você não precisa enfrentar sozinha. Sexta, conheça seus direitos. No Brasil, crimes como difamação, calúnia, injúria, ameaça e invasão de privacidade são puníveis mesmo quando cometidos online. Existem delegacias especializadas em crimes virtuais. Use os recursos disponíveis. Agora, deixa eu falar especificamente para mulheres que criam conteúdo digital, que vendem produtos online, que têm presença pública na internet. Vocês estão em risco aumentado. Não estou dizendo isso para assustar, mas para conscientizar. Mulheres que se destacam online enfrentam níveis desproporcionais de ódio. É injusto, é errado, mas é a realidade atual. Então, invistam em segurança digital preventiva. Considerem usar pseudônimos em vez de nomes reais. Evitem compartilhar localização em tempo real. Tenham um plano de ação para caso sejam atacadas, porque estatisticamente, quanto mais visível você é, maior a chance de se tornar alvo. Para artistas especificamente, vocês precisam se proteger contra roubo por IA. Existem ferramentas sendo desenvolvidas, como Glaze e Nightshade, que adicionam alterações invisíveis em imagens digitais que confundem algoritmos de IA sem afetar a aparência da obra. Registrem seus trabalhos, marquem com watermarks sutis mas rastreáveis, monitorem plataformas onde sua arte pode estar sendo vendida sem autorização. E unam-se. Artistas organizados têm mais poder para pressionar por mudanças legislativas e por responsabilização de empresas de IA. Voltando à minha história, levei 4 meses para começar a me sentir minimamente normal de novo. Os ataques diminuíram gradualmente conforme outros escândalos tomaram o lugar do meu nas redes sociais. A internet tem memória curta para suas vítimas, mas longa para seus algoritmos. Até hoje, quando procuro meu nome no Google, aparecem resquícios daquele período horrível. Páginas que me atacaram, threads que me difamaram, tudo ainda lá, manchando permanentemente minha identidade digital. Tirei o quadro da parede. Não conseguia mais olhar para ele sem sentir aquele aperto no peito, aquela mistura de raiva e tristeza. Comprei uma arte de uma artista local que eu conheci pessoalmente, vi seu processo criativo, soube sua história. Paguei o preço justo pelo trabalho dela. E quando olho para aquele quadro agora, sinto paz, não trauma. Porque sei que não existe nenhuma sombra de exploração por trás daquela beleza. A artista cujo estilo foi copiado também está reconstruindo sua vida. Descobri pelo Instagram dela que ela entrou com processo coletivo junto com outros artistas contra a plataforma que hospedava aquele vendedor. Ela está ativa em movimentos que lutam por regulamentação mais rígida de arte gerada por IA. Transformou sua dor em ativismo. Eu admiro muito isso. Ainda não tive coragem de voltar a ser tão ativa online, mas talvez um dia. O que aprendi com tudo isso? Que o mundo digital é simultaneamente maravilhoso e aterrorizante. Que tecnologia pode ser ferramenta de criação ou arma de destruição, dependendo de quem a usa e como. Que mulheres precisam se proteger mais porque são atacadas mais. Que sistemas legais não acompanham a velocidade da violência digital. Que empatia está em falta na internet, mas justiça vigilante está em excesso. Que ser vítima não significa ser culpada, mas a internet raramente faz essa distinção. Também aprendi que a arte gerada por IA não é inerentemente ruim. A tecnologia em si é neutra. O problema está em como está sendo usada sem ética, sem consentimento, sem compensação para os criadores originais. Empresas de IA precisam ser responsabilizadas. Plataformas de venda precisam fiscalizar melhor. Consumidores precisam ser educados. E a sociedade como um todo precisa discutir urgentemente sobre direitos autorais na era da inteligência artificial antes que mais pessoas sejam prejudicadas.
Vocês que estão assistindo a este vídeo agora, quantos de vocês já compraram arte digital? Já checaram a procedência? Já pensaram se aquilo foi criado eticamente? Não estou julgando, porque eu também não pensava nisso antes. Mas agora penso, agora pergunto, agora investigo. E encorajo vocês a fazerem o mesmo. Porque cada compra é um voto. Cada compartilhamento é um endosso. E se queremos um mundo digital mais justo, mais seguro, especialmente para mulheres, precisamos ser consumidores conscientes. Para quem passou ou está passando por violência digital, eu vejo vocês. Sei como é paralisante, como corrói sua confiança, como faz você questionar sua própria sanidade. Mas quero que saibam que não estão sozinhas. Existem redes de apoio, existem profissionais especializados, existem leis que podem proteger vocês, mesmo que o sistema seja lento. Não se silenciem completamente por medo. Documentem, denunciem, busquem ajuda. Sua história importa, seu trauma é válido, e vocês merecem justiça. Se este vídeo tocou vocês de alguma forma, compartilhem. Compartilhem com mulheres que precisam saber desses perigos. Compartilhem com homens que precisam entender o que mulheres enfrentam online. Compartilhem com artistas que precisam se proteger. Compartilhem com qualquer pessoa que compra produtos digitais sem saber os riscos envolvidos. Quanto mais pessoas souberem, mais difícil será para oportunistas explorarem sistemas quebrados. Deixem nos comentários. Vocês já passaram por algo parecido? Já compraram algo online que acabou sendo problemático? Já foram atacados digitalmente? Vamos criar uma comunidade de apoio aqui. Vamos trocar experiências, dicas, recursos. Porque a internet pode ser violenta, mas também pode ser o lugar onde encontramos força coletiva. Se inscrevam no canal Cicatrizes Digitais e ativem o sininho de notificações. Este canal existe para contar histórias como a minha, para expor violências que acontecem nas sombras do mundo digital, para educar e proteger pessoas que navegam nesse espaço complexo e muitas vezes perigoso. Cada inscrição fortalece nossa missão. Cada curtida amplifica essas vozes que tentaram nos silenciar. Meu nome é Amalie, e esta foi minha história. Uma história sobre como comprar arte de IA me transformou em alvo de violência digital. Mas também uma história sobre resistência, sobre aprender, sobre não deixar que me quebrassem completamente. O mundo digital deixou cicatrizes em mim, cicatrizes que talvez nunca desapareçam totalmente. Mas essas cicatrizes também me fortaleceram, me ensinaram, me prepararam para lutar por um espaço online mais seguro para todas nós. Obrigada por me ouvirem, obrigada por se importarem. E lembrem-se, protejam-se, protejam suas informações, protejam sua identidade digital. Porque neste mundo conectado, violência pode começar com um único clique, mas resistência também. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem seguras.